Boa noite, iniciamos a nossa web-aula na UC de Fundamentos Mecânicos Automotivos. Então, vamos dar continuidade, né, ao que a gente vem trabalhando conforme as web-aulas anteriores. Infelizmente, tivemos uma quebra na sequência aí, na semana anterior não teve, né, web, mas de qualquer forma, seguimos firmes aí na sequência e hoje, né, o conteúdo programado aqui, falaremos um pouco sobre manutenção e sobre os elementos, né, elementos de vedação, elementos de fixação, justamente nos fundamentos aqui mecânicos, né. Então vamos lá, dando início, né, primeiro a manutenção corretiva, que infelizmente é o mais comum, né, ainda mais nessa nossa área, que geralmente as pessoas, né, por falta de conhecimento, não efetuam manutenção preventiva em vários dos sistemas, né, e acaba só parando para manutenção quando precisa fazer a correção. E, né, o que é essa corretiva, né? Como o próprio nome indica, é realizada com o objetivo de garantir uma falha ou problema, corrigir, né, não garantir, corrigir uma falha ou problema que já ocorreu. Então, pode citar, né, diversos exemplos de manutenção corretiva em veículo, como troca de peças gastas, peças defeituosas ou sistemas com anomalias, né? Um exemplo é, geralmente, a pessoa não faz o rodízio, não confere o alinhamento do veículo, muitas vezes não confere nem a pressão dos pneus, né? Roda aí 1, 2, 3 meses aí sem conferir como que está a pressão do pneu, não passa lá para dar uma calibrada. E aí o pneu come por dentro, geralmente, não come por fora. Então tem um desgaste prematuro que deixa ele desigual, né? E muitas vezes até impróprio para uso. E a pessoa perde um pneu que poderia durar, vamos jogar abaixo aí, mais 20 mil quilômetros, acaba durando 5 mil e necessita da troca. Então, se ele fosse, né, de modo preventivo, calibrar um pneu, que é algo mais simples, ou levasse, né, a oficina para conferir o alinhamento e tudo mais, evitaria o desgaste prematuro, né? Então, esse é um exemplo, como diversos outros, né? Então, a manutenção corretiva pode surgir pelo desgaste natural de alguns componentes ou ainda pela falta de manutenção preventiva, né, que a gente vai ver na próxima. Um exemplo também, geralmente a pessoa fala conferir a água, conferir o nível de óleo, né? Então, por muitas vezes, tem pessoas aí que não têm esse cuidado, esse zelo e acaba, como fala, tendo problemas aí no motor, né? Fundindo o motor, substituição de cabeçote, o motor não funcionando de modo adequado. Então tem tudo isso, né? Infelizmente, coisas comuns aí no dia a dia de vocês, né? Pelo menos onde eu trabalho não tão comum, porque é a gente que cuida da manutenção, né, direto, mas o mais comum, quem trabalha no meio privado aí, com atendimento ao público, né, sem contrato, sem nada, o comum é isso, né, o pessoal só fazer corretiva, preventiva é muito difícil. E o que é essa preventiva, né? Então, enquanto a manutenção corretiva trata apenas de uma falha ou problema que já ocorreu, a manutenção preventiva evita que esses problemas surjam, né? Mas você está se perguntando como que isso ocorre. Já dei até o exemplo, né? Sobre o caso dos pneus, ou preventiva, né? Levar para conferir um sistema de arrefecimento, um sistema de lubrificação. Então, para que a manutenção preventiva ocorra, né, deve haver um plano de manutenção. Este documento registra o período de inspeção de cada sistema de um veículo, incluindo seus subsistemas e componentes, que são, geralmente, o pessoal conhece por revisão lá na CCS, né, revisão na concessionária. Então, depende do carro, de 10 em 10 mil, outros carros, né, começa com 20, depois diminui para 10, passa de 100 mil quilômetros, cai para de 7.500 ou 7.500, 7.500, então varia muito conforme o fabricante projetou. Quando pega-se o manual, né, do equipamento, a gente vê esse plano de manutenção para o mesmo. Ah, chegou na manutenção de tantos mil, tem que trocar uma correia não fala correia dentada, tem que trocar uma correia de serviço, tem que verificar bomba de combustível, então tem coisas que o plano vai indicar, né, porque ele sabe que a vida útil daquele equipamento foi projetada para aquele X tempo. Pode durar mais? Pode, mas como é manutenção preventiva, ele já
indica a troca de modo preventivo, para evitar que quebre. E dependendo do que for, né? Às vezes você deixa de fazer uma manutenção de uma peça que custa R$ 150, e aí se você for esperar para corrigir, você tem um gasto de R$ 5.000. Então tudo isso tem que ser visto, né? Acaba sendo melhor. Falou que durava 90 mil km, chegamos em 90 mil. Durou o que a gente esperava, vou trocar logo. Não, vou ver se dura mais um pouco. Sabe, verificar se está tendo sinais, né? Porque aí já muda para manutenção preditiva. Preditiva é acompanhar, né? Pelos nossos, como fala, pelo nosso tato, pela nossa audição, pela nossa visão, né? Verificando se tem alguma fratura no material, se tem um barulho estranho, se visualmente, né, dá para ver que está com algum sintoma, mas você vai acompanhando até trocar ele, né? Trocar ele na última hora, antes dele quebrar. Chega até o 130% da vida útil, né? Que alguns conseguem chegar. Mas vai de cada um do nível de conhecimento, né? E do quanto tempo você demora para parar para fazer manutenção. Mas a preventiva chegou no prazo, troca. Chegou tantos mil, troca. Chegou, durou. Como o carro não conta as horas de funcionamento, né? Geralmente é pautado em quilômetros rodados. Mas poderia ser também por horas, né? Um rolamento trabalha por 30 mil horas de funcionamento, um exemplo. Então chegou em 30 mil, se tivesse um orímetro contando, né? Chegasse em 30 mil, você vai lá e troca. E assim vai. A preventiva fica dentro disso, né? Segue-se o plano de manutenção. Então, o período de inspeção dos sistemas deve ser baseado em períodos fixos de tempo ou ainda por quilometragem do veículo. Nessas inspeções são verificados todos os componentes que podem apresentar desgaste, além de diversos outros que são testados e caso apresentem características incompatíveis com parâmetros descritos, né? Os parâmetros descritos no plano de manutenção devem ser substituídos, pois caso a troca não seja realizada, podem resultar em futuras manutenções corretivas do veículo. Quais são as normas e procedimentos, né? Para que o processo de manutenção de um veículo ocorra, várias etapas são necessárias, desde o cliente identificar a necessidade de uma visita à oficina, até o veículo ser devolvido ao cliente. Além disso, né, muitas pessoas são envolvidas nesse complexo fluxo de informações e atividades. Então, a gente vai ver aqui, né? Começa pelo planejamento, né? Então, a decisão do cliente em levar o veículo à oficina e os primeiros contatos com o cliente. Tem uns que são mais enjoados, né? Um pequeno ruído ali, um pequeno sinal já para conferir, visando, né, ter um custo menor. E tem outros que já vão até a ruptura, até a quebra, até a fratura do material, que é a hora que o veículo já não está rodando direito, né? Já está impossibilitado de fazer o trabalho dele conforme ele foi projetado. Então varia, né? Mas começa com ele levando. Então o cliente sempre se dirige à oficina com o objetivo de realizar uma manutenção preventiva ou corretiva. E considerando esse fator, nos primeiros momentos do atendimento, esse objetivo deve estar muito claro. Caso o cliente procure por algum procedimento de manutenção preventiva, sempre tem em mãos o plano de manutenção do veículo, que na maioria dos casos está anexo ao manual do proprietário. Então, porém, em caso o cliente esteja com algum problema inesperado e necessite de uma manutenção corretiva, será necessário realizar o diagnóstico do problema para que você possa elaborar no orçamento. Então, o que acontece? Assim como nas outras manutenções, né? Quando você, manutentor, tem que ir lá conferir um equipamento, um ativo, a pessoa que melhor vai te descrever, né, vai te dar mais indícios, facilitar o seu caminho é o usuário, é o operador. Então, o cara que opera o carro, geralmente a pessoa que dirige é bom que ela leve. Tem muitas vezes que o carro é, por exemplo, da esposa, aí tem que levar na oficina, quem leva é o marido, e não sabe como que está o carro, e aí dificulta, que você tem que buscar fazer um check-up quase geral, né? E se o operador já te dá o caminho das pedras, você já ataca, né, naquele sistema ali, naquele conjunto de peças, e muitas vezes você ganha tempo, né? Você consegue ser mais assertivo. Então, esse bate-papo, né, ouvir o cliente, entender qual que é a necessidade dele,
vale muito a pena, muitas vezes poupa tempo demais quando vai fazer, né, o diagnóstico, que é o passo posterior. Então, após o cliente aprovar o orçamento, né, é emitida uma ordem de serviço que é repassada ao reparador, que realizará o processo de manutenção. É na ordem de serviço que constam todos os itens que serão corrigidos, substituídos ou ajustados. E agora o diagnóstico, né? Nem sempre é simples, em função disso tem em mente que o reparador responsável pelo diagnóstico e reparo de um veículo deve ter visão sistêmica e ampla capacidade de associação, pois em muitos casos uma falha não está diretamente relacionada a fatores lógicos. O que ele quer dizer isso? Você tem que entender o conjunto como um todo, né? Você tem que ter uma visão não só micro, muitas vezes macroscópica, porque um barulho que o cliente, né, que o operador, no caso o usuário, acha que é no sistema X, você, com a sua visão aqui traz sistêmica, né, macroscópica, você já consegue linkar, né, como que funciona um, o outro, uma peça que passa ali, e já dá um diagnóstico para ele, né? Não, na verdade a gente não passa diagnóstico antes, a gente vai atacar o veículo, né, averiguar ele, fazer o checklist, conferir, e aí sim você passa um diagnóstico mais assertivo. Também sempre eu falar o barulho é aqui, você vai lá e encontra. Muitas vezes tem outros pontos que podem estar fazendo esse barulho e como falar, e não é de acordo. Vou dar um exemplo aqui que eu já vi o pessoal dizendo que um sistema diferente. É carro também, a gente estuda na parte de eletrônica, mas estava com problema no alto-falante, estava estourado, né? Fazendo muito barulho. E aí quando aumentava, realmente fazia um barulho, parecia que o alto-falante estava danificado. E aí foi ver no porta-treco, na porta do carro, tinha uma lata, né? Uma lata de refrigerante que toda vez que o som com um volume mais alto vibrava a porta, vibrava essa lata e fazia um barulho bastante similar a um alto-falante estourado, né? Então, se você não vai lá, desmonta, olha o alto-falante, tira, tá legal, monta, volta o barulho, e não tem essa visão de enxergar que num porta-treco pode ter algo que está fazendo esse ruído, né? Quantas vezes também já vimos clientes, né, falar que estava com barulho estranho no carro e ele ter moeda dentro de um porta-treco que ele nem lembra que existe. Moeda, outros, tipo chave, molho de chave pulando. Então, tem muita coisa, né, que afeta aí, como o nosso principal sentido é a audição, né, geralmente para diagnosticar problema, falando agora como usuário, né, como operador, não como manutentor. Geralmente é o ruído, então acaba que por muitas vezes, né, tem algo que provoca esse ruído e a pessoa já associa ao carro e a necessidade de corretivo. Então, por isso é importante não ficar só dentro da lógica, é preciso ter uma visão macroscópica e enxergar como um todo, né? Que isso vai facilitar. Depois que identificou o sistema, aí sim micro para atacar, né? E resolver logo a demanda. Então, além disso, toda e qualquer situação atípica que ocorra durante o processo diagnóstico deve ser registrada na ordem de serviço e qualquer alteração no que diz respeito ao que for acordado anteriormente deve ser imediatamente repassada ao cliente. Lembra-se também de nunca iniciar a execução do serviço de manutenção sem ter em mãos todos os componentes, ferramentas e equipamentos necessários para uma eficiente conclusão do trabalho. Isso garantirá que você não fará desmontagem do sistema para somente depois perceber que um componente necessário para o reparo não se encontra no estoque, que manterá o veículo desmontado na oficina, ampliando o prazo de entrega ao cliente, ocupando, né, uma unidade de trabalho na oficina. Espaço e contando e perdendo também o cliente, né, que ele fica mais nervoso quando acontece isso. Então, após a etapa de planejamento e diagnóstico, inicia-se a etapa de execução, que engloba todo o reparo, teste de eficiência e entrega do veículo ao cliente. Com base no diagnóstico anteriormente realizado e com todos os itens necessários reunidos, será iniciado o reparo do veículo. Todos os procedimentos executados devem ser embasados no manual técnico de reparação do veículo, dessa forma garantindo a qualidade do serviço prestado, bem como a eficiência do sistema reparado.
Ao final do processo de reparação, o veículo deve ser testado com o objetivo de identificar possíveis resquícios da falha corrigida e, no caso da identificação de alguma anomalia, o mesmo deve retornar ao processo de reparo para a correção. Então, depois de reparado, o veículo deve ser entregue ao cliente. Lembre-se que o cliente deve ser orientado quanto aos motivos que levaram à falha do veículo. Isso mostra a transparência do profissional reparador e colabora para a fidelização do cliente. Bem, então aqui nossa relação de manutenção e no capítulo, né, o penúltimo, salvo engano, o 8 do nosso material, traz também os elementos, né? Os nossos elementos de fixação são os elementos que, de certa forma, servem para unir, né, uma peça a outra sem necessidade de mudança de estado físico, como seria uma solda, e elas podem ser permanentes ou não permanentes, né? Então, são todos elementos responsáveis pela fixação de componentes de uma máquina, equipamento ou até mesmo um veículo. Nessa lista podem ser inclusos parafusos, porcas, rebites, grampos, travas, braçadeiras, entre outros. Então, todos esses elementos possuem a mesma função, porém sua aplicação varia de acordo com a necessidade exigida pelo componente ou pelo sistema em questão. Os parafusos e porcas podem apresentar diferentes tamanhos e formatos. Os mais empregados, né, no nosso setor são os tipos sextavado externo, que é esse que está na foto aí. Tem o sextavado interno, né, que é o Allen, e o Torx, né, macho ou Torx fêmea. E lembrando, uniões permanentes, um rebite. Quando você faz união com rebite, para você desfazer, você tem que destruir, né? Então, por isso que chama de permanente. Você vai lá e tem que destruir, você não consegue usar novamente. E tem o não permanente, né? Que aí é o parafuso com a porca e a arruela, que você vai lá e desmonta de modo fácil, né? Então, você precisa destruir para separar novamente as peças e o outro não, né? O outro é só fazer a desmontagem. Então, cabe salientar que o comprimento do parafuso, bem como o passo da rosca, varia de acordo com a necessidade de aplicação. Além dos parafusos e porcas, um veículo pode apresentar ainda rebites, empregados em diversos sistemas em geral, aplicados em componentes que possuem longa vida útil, né? Como lonas de freios. Lembre-se que rebites são descartáveis e após remoção devem ser substituídos por rebites novos, até porque não dá para a gente reaproveitá-lo, né? Então, em alguns casos, em função do acabamento desejado, não é possível aplicar parafusos, né? Em acabamentos internos e forrações, nesses casos são aplicados grampos e presilhas plásticas, para não ficar feio, né? Para ter assim como eu disse, acabamento, né? Então, quer algo bonito, algo liso, algo fluido, ficar com a cabeça ali do parafuso para cima, a pessoa passar a mão, tem um parafuso no meio, mudando o tato do material. Então, é mais comum as presilhas, né? E os grampos. E em muitos casos, a fixação necessária é em relação a componentes mecânicos que sofrem grandes esforços. Nesses casos, aplica-se como elemento de fixação as travas elásticas, que por meio de sua pressão são posicionadas em canaletas, efetuando o travamento de um eixo, rolamento, pino ou qualquer outro componente cilíndrico. E tá ele aqui, ó, né? A trava elástica. Além de componentes estruturalmente rígidos, em muitos casos é necessária a fixação de mangueiras ou tubulações flexíveis. Nesses casos, utiliza-se braçadeiras geralmente metálicas. Sua forma de aperto varia de acordo com a aplicação do componente. As braçadeiras podem ser apertadas por parafusos ou por encaixe e, posteriormente, amassamento. A braçadeira por parafuso na esquerda e por amassamento aí na direita. Como o nome sugere, os elementos de vedação têm a função de vedar um sistema. A vedação é sempre necessária em sistemas dotados de lubrificação que tenham pequenas folgas ou aberturas que dão acesso à parte externa do componente, como o eixo da árvore de manivelas do motor de combustão interna.
pois parte dele fica localizado no interior do bloco do motor, porém suas extremidades localizam-se na parte externa do bloco, nos pontos onde são fixados o volante do motor e a polia de sincronismo da árvore de manivelas. Dessa forma, se não houver um meio de impedir o vazamento do óleo lubrificante ou a entrada de poeiras em detritos, danos graves serão gerados ao motor. Os tipos mais comuns, né, de elementos de vedação são os retentores e anéis de vedação, sendo que os retentores são empregados em sistemas de maior complexidade e apresentam eixos que exercem movimento axial ou radial. Esses retentores, né, são anéis de vedação que possuem uma estrutura interna metálica e uma capa externa de borracha que realiza a vedação. Então, a parte interna metálica é justamente para ela não sofrer, por exemplo, um esmagamento, né? Justamente para quê? Para não se deformar, porque a borracha ela tem um nível de elasticidade, né? Ela pode se moldar. Então, a parte de fora é justamente para moldar melhor, se encaixar melhor, né? Garantir que não tenha nenhuma folga para passar, né? Seja água, seja o fluido que for. E a parte interna metálica para não deixar também se deformar de modo completo, né? E em vez de ficar ali no formato de um anel, ele acaba mudando para outro formato, né? Que não é interessante. Então eles também possuem uma mola que tem a função de pressionar a capa de borracha contra o eixo a ser vedado. Moldada a borracha, o retentor possui dois lábios de contato, um externo e um interno. O lábio externo impede a entrada de poeiras e detritos no componente, já o lábio interno impede a saída desse lubrificante. Além dos retentores, existem ainda os anéis de vedação que podem ser confeccionados em borracha, cobre ou alumínio. Este tipo de elemento de vedação é direcionado a componentes que não possuem mobilidade. Você monta uma vez, né, não vai ter nenhum grau de liberdade, não vai ter vibração, não vai mudar a posição do nosso elemento, e aí tudo certo, só o ouro, né? Então, os anéis de vedação de borracha, né, ou conhecidos como O-ring, são empregados em componentes que atuam com baixa pressão interna e não oferecem mobilidade. Geralmente ficam alojados em canaletas, né, para marcar a posição dele, que possibilitam sua permanência no local sem riscos de deslocamento. O texto já trouxe, né, canaleta é justamente para isso, para que ele não fique dançando, né, geralmente num eixo. Então, ele vai lá, fica na canaletinha, se molda, né, a passagem ali para não haver essa passagem, né, e aí faz a vedação. Então, os anéis de vedação metálicos, né, sejam de cobre ou alumínio, são aplicados em sistemas que atuam com pressão interna elevada ou altas temperaturas. Nesse caso, a vedação se dá por meio do amassamento, pois, por serem metais bastante maleáveis, né, já são mais dúcteis, ao receberem pressão de aperto dos parafusos se deformam, adquirindo o formato da superfície de contato. Então, tá apertando ele e vai se moldando ali para ficar melhor encaixado, assim impedindo o vazamento do lubrificante. Então, a principal diferença de aplicação entre os anéis de vedação de cobre e de alumínio é que os primeiros são indicados para temperaturas mais elevadas, porque a resistência mecânica do cobre é maior do que a do alumínio. Então, o cobre ele tem o ponto de fusão dele é uma temperatura mais elevada, do alumínio é menor. Então, o alumínio vai se moldar de modo mais fácil, porque ele é mais dúctil do que o cobre. Os dois são bastante dúcteis, mas o alumínio, né, tem uma ductibilidade maior e o cobre tem uma resistência à temperatura maior. Então, aqui é a foto dos dois, de alumínio e o de cobre. Caracteriza a cor, né, dos materiais. Diferença entre eles aí já fica bem característica, né? E ainda nos elementos de vedação, além dos retentores e anéis, né, de vedação, pode-se ainda incluir nos elementos de vedação as juntas confeccionadas em borracha, metal, papel, baquelite ou cortiça que vedam a passagem de lubrificantes ou outros líquidos entre dois componentes. Então, o tipo de junta, né, bem como o torque aplicado aos parafusos que a pressionarão entre os componentes, é definido pelo fabricante do veículo e essa informação deve ser buscada no manual de reparação. Então, entre os tipos de juntas, né, ainda pode-se listar as de papel, as juntas metálicas, as juntas químicas, juntas líquidas
que oferecem boas características de vedação e nos últimos anos vem substituindo as demais em diversas aplicações no setor automotivo, justamente por não ter que vir no formato, né? Muitas vezes você consegue aplicar ela ali e ela vai adquirindo formato conforme sua aplicação. Um ponto aqui, a questão do torque também dos parafusos, né? Quando a gente vai fazer manutenção é importante saber. E ter um torquímetro, né? É um equipamento mais caro, mas se você aplicando o torque de modo correto, você evita, né? Ou muitas vezes, quantas vezes a pessoa vai ali realizar o aperto, acha que está frouxo, aí aperta mais, acha que está muito apertado, aí alivia. Então, por já ter a grandeza, né, do torque e ser especificado, pegue ela, utilize o torquímetro para fazer essa medição e fique tranquilo, né? Aplique o torque correto e você não vai ter mais dor de cabeça ali, nem dúvidas na hora de realizar qualquer aperto. E aqui, né, a junta química, conforme está mostrando na imagem, quando aplicada, apresenta aparência viscosa e, ao ser exposta à atmosfera, inicia o processo de emborrachamento. Além disso, existem diferentes tipos de juntas químicas, né, para diferentes aplicações. Geralmente, a principal variação é no índice é no índice de temperatura, né, suportado pelo produto. Então, vai de acordo com as faixas de temperatura, provavelmente não, as mais que suportam maiores temperaturas vão ficar mais caras, né, ter um valor maior no mercado para aquisição. Mas se muitas vezes você precisa desse que é mais caro, que suporta uma temperatura maior, se você colocar, né, um mais barato ali que suporta temperatura menor, provavelmente você vai ter um desgaste, né, e ter que retrabalho também que acaba custando muito caro, certo? Para hoje o nosso planejamento, chegamos ao fim do nosso material didático. Peço que todo mundo, espero na verdade, né, que todo mundo esteja lendo material, estudando no mínimo 1 hora por dia aí, para adquirir a competência e habilidade. Sigo à disposição na plataforma, aguardo todo mundo na nossa próxima web, tá bom? Fiquem com Deus, até mais.